E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu criei um vídeo há uma semana mais ou menos atrás e ele foi banido porque eu usei como exemplo dados fictícios, mas de pessoas, CPF, identidade, nome completo de uma pessoa, e o YouTube identificou isso aí como se eu estivesse vazando algum tipo de informação pessoal. Então foi banido. E aí, para não ser banido de novo, né, eu criei agora, eu refiz o vídeo, só que agora eu vou usar dados de automóvel para não ser banido. Então vamos lá. A ideia aqui é mostrar um pouquinho mais do VS Code, tá? Para vocês entenderem cada vez mais aqui o que a gente usa dele, né? Para melhorar e facilitar aí a utilização de códigos para vocês fazerem os projetos de vocês. Então só vou copiar isso aqui. Eu não sei se eu fechar aqui se ele vai apagar. Deixa eu ver se ele apaga. Não, não apaga. Beleza. Então vamos lá. Normalmente vai começar assim, ó. Talvez comece com o chat do Copilot. Aqui, ó. Abrir chat. Então esse aqui é o chat do Copilot. Ele já vem quando você baixa o VS Code. O Copilot, que é esse bichinho aqui, ele já vem junto com o VS Code. Você pode usar, inclusive ele é bem generoso aí, você pode estar usando essa inteligência artificial para poder fazer os seus códigos, tá? Como eu já usei tudo que tinha, quando tá essa exclamação aqui, ó, ele fala que eu não tenho mais cotas, ó. Cota de chat atingida, ó. As mensagens 100%. Então não tenho mais, teria que atualizar para um plano Pro. Não vou fazer isso porque eu já tenho o Gemini. Então eu uso ao invés do chat e o Gemini. E como é que eu coloquei o Gemini aqui dentro? Vamos lá. Então vamos começar a entender um pouco mais aqui a estrutura do VS Code. Desse lado aqui, ele tem alguns menus, ó. Aqui ele mostra pastas, aqui ele faz pesquisa. Eu vou mostrar os que eu uso, tá? Aqui, ó, extensão. Aqui em extensão, que você vai procurar o que você quer. Então, se eu quero instalar o Gemini, eu digito aqui Gemini e ele vai aparecer aqui. Está até pedindo para atualizar. Eu vou atualizar, porque pode ser que isso seja bom, né? Sempre bom estar atualizado. Mas fato é que você vai procurar aqui as extensões. Por exemplo, eu quero ver no VS Code, eu quero enxergar ali um documento PDF. Digita aqui PDF, provavelmente ele vai te dar algumas extensões aqui para você instalar, de forma que você consiga enxergar aí os arquivos PDF, Excel, enfim. Então é aqui nesse extensões que você vai fazer a instalação de coisas, tema, você pode fazer a instalação de um monte de coisa. Tá? E normalmente que você vai instalando, ele vai ficando aqui, ó. Tá vendo que eu já tenho Code GPT, DeepSeek, Perplexity, enfim, vai ficando aqui. O Gemini estava aqui também, eu fiz ele desaparecer, não sei como e não sei para onde ele foi. Independente disso, já está instalado e para eu visualizar ele, basta eu clicar nessas janelas aqui em cima, ó. A janela, ele abriu uma janela do lado direito que aparecem os chats, tanto o chat aqui do Copilot quanto do Gemini. Tá? Então eu clicando aqui ele vai me dar a opção de eu usar o Gemini. Tá? Vou sair daqui da extensão e aqui ó, o explorador são as minhas pastas, que é o que eu mais vou utilizar. Tá? Então lembrando, do lado esquerdo aqui, além desse menu, tem o explorador, onde eu tenho as pastas e os arquivos que eu vou criando dentro dessa pasta. Aqui no meio, normalmente ele me dá a visualização dos arquivos que vão estar aqui do lado esquerdo. Então, se eu clicar numa planilha, ele vai mostrar aqui os dados da planilha. Se eu clicar num PDF aqui, ele vai mostrar os dados do PDF. Se eu clicar num código Python, ele vai mostrar os códigos, tá? A codificação aqui no meio. Aqui no meio também, na parte de baixo, aparece o terminal. O que é o terminal? Se eu vier aqui na minha barra de pesquisa e digitar
CMD e der um Enter, ele vai abrir o prompt de comando, ou seja, ele vai abrir o terminal, que é essa tela preta aqui. Esse é o terminal. Só que ao invés de eu abrir numa página separada, vamos dizer assim, se eu vier aqui em cima, ó, em terminal, novo terminal, ele abriu aqui embaixo aquela mesma tela preta que eu vim aqui e dei comando, só que ele abriu aqui embaixo, tá? E ele já abriu, vocês podem ver aqui, no endereço da minha pasta aqui. Então, tudo que tiver aqui dentro de código, eu já consigo executar aqui no terminal, tá? Eu não preciso vir para a pasta. Então, se eu não fosse usar o VS Code, eu teria que vir aqui na pasta, achar a pasta, por exemplo, aquela pasta aqui, ó, Python, criar planilha, vir aqui em cima, digitar CMD, dar Enter, para ele abrir o prompt de comando já no endereço aqui da minha pasta, tá? Então, em vez de eu fazer tudo isso, é só eu vir no VS Code e abrir aqui o terminal, tá? Então, vem aqui, terminal, novo terminal, ele já abre aqui. E aqui eu posso dar os comandos, né? Fazer o que eu quiser aqui, tá bom? E do lado direito é a IA, é onde você vai conversar com a inteligência artificial para ir criando ou os arquivos ou os códigos para você, tá? Então, o que acontece aqui no VS Code? Eu tenho 4 ambientes, os meus arquivos, os meus códigos, o terminal e a IA, tudo num único ambiente. Então não preciso sair daqui. Eu faço tudo aqui dentro, tá? Esse explorador aqui nada mais é do que as pastas do meu computador. E como é que eu faço para abrir essa pasta aqui? Né? Eu venho aqui em arquivo, abrir pasta. E aí você procura uma pasta do seu computador para abrir. No meu caso, como eu vou fazer o código? Essa aula aqui, eu criei essa pasta chamada Python, criar planilha. Clico em selecionar a pasta, ele abriu aqui. Como não tem nada ainda, né, tem uma pasta vazia. Se eu quiser criar um arquivo, é só eu clicar aqui em novo arquivo. Se eu quiser criar uma subpasta aqui dentro, eu clico em pasta, nova pasta, tá? Então, depois de passar uma geral aí no VS Code, vamos para a criação de uma planilha e vocês vão ver que é muito fácil eu criar uma planilha aqui usando o VS Code. Eu só fiz assim, ó. Crio uma planilha formato Excel, possui esses cabeçalhos aqui, ó, marca, modelo, ano de fabricação, tal, tudo relativo a carro, tá? Vou rodar aqui para ver o que ele vai me trazer. E um detalhe, eu não falei aonde que eu queria que criasse esse arquivo. A princípio, ele vai criar aqui no meu ambiente, tá? Por quê? Porque o contexto tá aqui, ó, arquivo corrente, né? Arquivo atual. Como não tem nenhum arquivo, mas eu tenho a pasta aberta aqui, eu acredito que ele criaria ali. Então vamos ver. Embora não possa criar e anexar diretamente, posso fornecer conteúdo em formato que você pode colar numa planilha. Então não é isso que eu quero. Eu quero essa opção 2 aqui, ó, gerar o arquivo com Python. É isso que eu quero. Então ele pediu primeiro para eu instalar duas bibliotecas, Pandas, que é a que mexe com arquivos no meu computador, e essa OpenPyXL de Excel. Essa aqui cria, mexe com Excel, tá? Então, como é que eu faço para instalar a biblioteca? Ah, eu não sei o que é biblioteca, eu não sei mexer nisso, não tem problema. Você só vai clicar aqui, ó, rodar no terminal. Você clica aqui, veio esse código aqui para o terminal e ele vai executar. Ele já está instalando as bibliotecas. Se a biblioteca já estiver instalada, ele só vai dar esse already satisfied, ou seja, já está ok, tá? Então, quando ele volta para a pasta aqui, é porque ele já terminou de instalar. É isso. Isso é instalar a biblioteca. Agora que eu instalei a biblioteca, é como se fosse uma extensão. Agora ele vai conseguir
manusear os arquivos que estão no meu computador e vai também conseguir fazer a criação de planilha, vai conseguir mexer com planilha. Aí ele falou aqui, ó, cria um arquivo chamado criar planilha.py. Eu vou copiar esse nome, vou vir aqui na minha pasta, vou clicar nesse novo arquivo, vou dar um Ctrl V e pronto, ele criou aqui um arquivo Python. Esse símbolo aqui, ó, onde está a mãozinha ali, é um símbolo de Python. Aqui vocês podem ver que quando eu clico aqui, né, ele traz o código aqui para o lado. Só que não tem código nenhum. A linha 1 aqui está zerada. Então, o que eu faço? Eu clico nesse mais para ele inserir. Ó, ele vai inserir o código que ele criou ali do lado. Pronto, eu inseri. Está aqui, ó. Está inserido aqui. Tá vendo essa bolinha branca? Significa que esse arquivo não está salvo ou não está atualizado, tá? Quando eu clicar aqui para rodar o arquivo, ele já vai salvar. Mas se você já quiser salvar, você dá um Ctrl S, a bolinha vai sumir, não vai ficar mais a bolinha branca ali. Significa que o arquivo já está salvo, tá? Como usar? E ele explica aqui como usar. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou rodar esse script, só apertar aqui nesse play e a princípio ele vai criar a planilha aqui e ele falou aqui, ó, o arquivo chamado vai ser inventário veículos no formato Excel, tá? No mesmo, será criado no mesmo diretório, tá? Então vamos lá, vou rodar aqui, dar um play, ele vai rodar aqui no terminal e deve criar o arquivo aqui do lado. Pronto, criou o arquivo aqui, ó, inventário veículos, tá? E ele botou aqui, ó, no terminal, a planilha contém as seguintes colunas, as colunas que eu pedi. Vou clicar aqui no arquivo e vai aparecer aqui, ó, olha lá, marca, modelo, fabricação, quilometragem, todos os cabeçalhos que eu pedi. Se eu for aqui num arquivo no computador, na pasta, olha lá, ele já criou a planilha. Eu vou abrir ela no computador agora, não no VS Code. Vou dar uma ampliada aqui. E tá aqui, ó. Deixa eu só. Pronto, ó, marca, modelo, ano, fabricação. Tá? Ele já criou, inclusive, a borda aqui, ó. Já criou a borda. Então, tá pronto. Aí você vai pensar assim, tá, mas criar planilha é muito simples. É só eu ali no Excel e criar. Beleza. Quando tem poucos cabeçalhos, né? Quando tem poucas informações, é fácil mesmo, tá? Mas eu estou mostrando aqui um artifício que você tem para facilitar, tá? Se isso aqui não vai facilitar, não usa, mas a gente pode fazer muito mais coisas. Isso aqui é só um pontapé inicial para vocês entenderem como o VS Code funciona com Python e criando planilha, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele preencher essa planilha. Popule a planilha com 30 linhas de dados aleatórios. O que ele vai fazer agora? No código, ele não consegue, lembra que ele não consegue fazer diretamente na planilha? Então ele vai criar um código, ele vai ajustar o código que ele já me deu para que ele faça isso. Quando tiver pronto o código aqui, eu volto. Ok, voltando aqui, eu voltei exatamente aonde ele parou, né? Então eu vou subir aqui na resposta. E aí ele falou, claro, modifiquei o script, então ele vai mexer no script. Pode ver que de novo criou a bolinha branca aqui. Por quê? Porque ele fez mudanças no script. Na verdade, eu ainda tenho que lançar a mudança lá no script. Ele só está me sugerindo. Quando aparece aqui, tudo que aparece em verde é que ele criou no script. Se tivesse alguma coisa em vermelho, alguma linha vermelha, é porque ele retirou do script, tá? Então, o que eu tenho que fazer para
ele, vamos dizer assim, atualizar esse novo script que ele sugeriu com essas alterações que eu pedi. É só, ó, um detalhe aqui, ó. Ele diz aqui que ele deletou 7 linhas e adicionou 55 linhas no código anterior. Então é só clicar aqui em aceitar mudanças, ó. Clico aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma mudança. Não. Ou eu clico aqui, ó, aceitar tudo. Aceitar todas as mudanças, tá? Por quê? Porque às vezes ele não muda só um arquivo, dependendo do seu projeto. Pode ser que ele tenha que mexer num HTML, mudar o código HTML, depois mudar um código do arquivo PY. Enfim, ele pode fazer várias mudanças em vários arquivos. E aí você só clicar em aceitar todas as mudanças aqui, que está tudo safo, tá? Eu vou rodar de novo o script. Na verdade, antes eu vou deletar esse arquivo aqui. Clico em del, só seleciona ali e clico em del. Ele vai deletar da pasta também, tá? E eu vou rodar ele de novo. Rodei, ele criou um novo arquivo aqui e criou um novo arquivo aqui também. Eu vou entrar nele e olha só. Ele criou, completou, né? Com as 30 linhas que eu pedi, com os 30 resultados que eu pedi, tá? Isso rapidinho. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para ele assim: quero que a linha do cabeçalho seja na cor azul, azul escuro, com as letras na cor branca. Além disso, a coluna marca, eu quero que seja uma lista suspensa que facilite a seleção da marca do carro. Eu vou de novo deletar o arquivo para ver se ele vai fazer o arquivo correto, tá? E também para não dar problema aqui, já limpa tudo. Então, eu fiz 2 pedidos aqui, ó, até que foi rápido. Ele está criando o código, ele está deletando linhas que não precisa e adicionando linhas que ele vai precisar para atender a demanda que eu pedi. Pronto, vou clicar aqui em aceitar todas as mudanças e vou rodar de novo o script. Tá? Já criou aqui. Eu vou agora... Eu vou vir aqui na pasta, por quê? Porque aqui, se eu clicar aqui, ele não vai... A visualização que eu tenho aqui não me permite enxergar algumas coisas. Tá? Então, vou vir aqui no arquivo mesmo, para facilitar essa visualização. Olha lá. Fez o cabeçalho na cor azul escuro, com a letra, né, a fonte na cor branca. E eu pedi para, na marca aqui, ó, ele criar uma lista suspensa, de forma a facilitar eu escolher a marca do carro. Então, vocês veem que ele fez. Tá? E é isso. Você pode ir mexendo aqui do jeito que você quiser. Tá? E ele vai fazer as alterações conforme você pedir e solicitar. Tá? Então, é bem básico, mas são conceitos, informações aqui interessantes para vocês já irem aprendendo a mexer, manipular planilha, ver o que pode ser feito, tá? Você pode criar, aí vai depender da imaginação mesmo. Você pode criar várias coisas com planilha, tá? Só lembrando uma coisa, eu vi esses 2 arquivos aqui. Na verdade, esse símbolo aqui, ó, mostra que esse arquivo está aberto. Tá? Isso aqui é um arquivo temporário dele, vamos dizer assim. Tá vendo aqui, ó, que está aberto? Ó? Ele está aqui. Ó. Sempre quando você for rodar o código, lembra de fechar o arquivo. Se você fez alguma alteração, quiser salvar ou não, você fecha ele para poder rodar o código
e aí sim ele fazer as alterações. Se tiver aberto o arquivo, possivelmente vai dar erro, tá? Então é isso, mostrando um pouquinho mais do VS Code, tá? Com a criação de planilha. Ele pode criar documento do Word? Pode, lógico que pode. Ele pode interagir um documento PDF para preencher uma planilha do Excel? Lógico, né? Então, se você tem um arquivo PDF e quer extrair informações desse PDF para preencher uma planilha, ele consegue fazer isso, tá? Então, essas iterações aí é possível fazer sem problema nenhum, basta você dar o comando, fazer ele entender o que você quer, da onde vai tirar a informação, para onde vai jogar a informação, que ele consegue fazer isso. Inclusive, já é uma boa ideia aqui para um próximo vídeo, fazer extração de PDF para o Excel. Gostaria que vocês dessem ideias. Ah, eu queria criar um sisteminha que fizesse isso, isso, aquilo. É possível? Como é que faz? O que eu tenho que usar? Dá para fazer com Python? Não dá? Qual biblioteca que eu vou ter que usar? Né? Então, façam esse tipo de comentário que a gente procura entender a demanda de vocês aí e, na medida do possível, ajudar. Tá bom? Agradeço a todos aí. Se puder dar aquele like, deixar um comentário aí, eu agradeço. Valeu, obrigado.